traz, falando nesse tom? A palestra de hoje é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Porque é muito fácil a gente amar os familiares, né? Os amigos, aqueles com quem a gente tem afinidades. Mas Jesus, sabendo do grau que ainda estamos na nossa evolução, quando pede para nós amarmos os nossos inimigos, o que Jesus quer, na verdade, é que nós entendamos a irmandade que existe entre nós. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. Ninguém questiona, por exemplo, na nossa vida terrena, ele é meu irmão por parte de pai ou meu irmão por parte de mãe. Assim também é na nossa vida espiritual. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Criador. Então o que Jesus espera é que nós entendamos essa irmandade e tenhamos ao menos, se ainda não conseguimos, amar o nosso inimigo, aqueles que têm problemas conosco, aqueles que já tiveram em vidas passadas ou que nós tivemos problemas agora, que nós entendamos pelo menos a irmandade e que tenhamos compaixão, entendendo que se nós estamos, cada um em um grau de evolução, aqueles que nós temos problemas, será que eles estão no mesmo grau que nós? Será que estão muito atrás? Será que estão muito na frente? Então que tenhamos pelo menos compaixão, que possamos pelo menos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, orar para que a mágoa, o ódio, a raiva não se instalem em nossos corações. Nós já vimos em outras palestras que a mágoa só nos faz mal, só adoece o nosso corpo físico. Então o que Jesus espera é que a gente possa pelo menos orar, pedindo aos bons amigos espirituais, aos benfeitores de luz, que abrandem esse sentimento ruim no nosso coração. E quando Jesus nos diz, sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial, é claro que Jesus não espera, porque não é possível, que um dia sejamos perfeitos como Deus é. Isso é inadmissível. Nós vamos evoluir sim, todos nós. A criatura mais infeliz, mais em desequilíbrio, ela também alcançará o progresso. Ela também chegará ao máximo da perfeição que nos é permitido. Mas mesmo quando nós atingirmos este objetivo, que é o de sermos homens de bem, é o máximo da evolução, mesmo quando nós atingirmos este ponto, ainda assim não seremos perfeitos como Deus. Nós nunca atingiremos a magnitude de Deus. Porque Deus é o Criador de tudo. Deus é o princípio de tudo. Deus é o máximo que se pode ser. E Allan Kardec, quando pergunta no Livro dos Espíritos, que é Deus? Allan Kardec não perguntou aos espíritos quem é Deus, porque estaria se pressupondo que Deus é alguém. E ele também não perguntou o que é Deus, porque também estaria se pressupondo que Deus é alguma coisa. Ele perguntou cientificamente, sabiamente, o que é. Ele pergunta sabiamente, que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Allan Kardec também nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo as 3 revelações prometidas. A primeira revelação
Moisés com os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus Cristo com seus ensinamentos. E a terceira revelação, o Espiritismo. E aí eu faço até um parêntese, que algumas pessoas perguntam a minha religião. E eu respondo que eu sou espírita. E aí algumas pessoas falam assim, eu pensei que você fosse cristã. Eu falo, mas eu sou cristã. Porque cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo e de alguma forma procura seguir seus ensinamentos. Então o Espiritismo é uma religião, uma doutrina cristã. E como espíritas que somos, nós sabemos que somos hoje o resultado do que nós fizemos ontem. A boa notícia é que nós seremos amanhã o que nós fizermos hoje. Ainda dá tempo. Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas como ainda nem todos conseguem, que façamos pelo menos pelo dever. O dever de seguir os ensinamentos de Jesus. E aí eu vou falar rapidamente de uma passagem de Natanael Ben Elias, na época de Jesus, muito reduzidamente por conta do tempo. Natanael Ben Elias, ele na juventude ele se excedeu, bebia muito, fazia muita farra, não cuidava do corpo físico e ficou numa cama sem poder se mexer e se levantar. Então ele pedia para Deus muito fervorosamente para que Deus deixasse ele voltar a andar. E ele falava, Deus, se o Senhor me deixar voltar a andar, eu prometo ser uma pessoa melhor. Eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo para caridade. Permita que eu volte a andar. E aí ele ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Pedro, fazendo as curas que Jesus fazia. Então os amigos dele carregaram ele na cama, tiveram que entrar pelo telhado da casa de Pedro, tirando as esteiras, por conta da multidão que estava em volta da casa, procurando a cura, através de Jesus. E aí ele conseguiu entrar e Jesus disse a ele, levanta-te e ande, Natanael. E ele falou, mas como é que o senhor pode saber meu nome se o senhor não me conhece? E Jesus respondeu que ele sabia o nome de todas as suas ovelhas. Ele sabia o nome de todos nós. Jesus sabe o nome de todos nós, como sabia o nome de Natanael. Quando a gente pensa e pede a Jesus, que momento nenhum a gente pense que não está sendo ouvido. Porque Jesus, como bom pastor, sabe o nome de todas as suas ovelhas, que somos nós. E aí no final do dia, Pedro foi para a praia com Jesus já muito cansado, muito exausto. Pedro percebeu que Jesus estava chorando. Perguntou, mestre, por que o senhor está chorando? O senhor fez tantas curas, tantas bênçãos, levou tanta coisa boa para esse povo sem esperança, muita gente já desenganado. E Jesus falou, eu estou chorando porque infelizmente muitos deles vão errar novamente. Assim como Natanael. Natanael, quando saiu andando, já encontrou com os amigos e foi lá beber para comemorar. E foi lá fazer tudo errado de novo. E quantas vezes nós, no momento de desespero, de tristeza, também fazemos as nossas conexões assim de promessas. Se eu passar por isso, Jesus me ajudar, eu vou ser uma pessoa melhor. E aí depois a gente esquece aquela dor que passou e volta a errar, E eu esperei uma palestra para contar a vocês, uma palestra que coubesse, porque já que nós estamos falando nesse capítulo do Espiritismo, eu esperei uma oportunidade para contar para vocês também muito rapidamente sobre a vida de São Lucas, apóstolo de Cristo, para que nós façamos uma conexão entre o que o Espiritismo nos fala nas leis de causas e efeitos, de ação e reação. São Lucas era filho de uma escrava liberta. Ele se chamava Lucano.
E ele, o dono dessa escrava, que era a mãe dele, se apaixonou por ela, por isso lhe deu a liberdade, e não pôde casar com ela de imediato por conta das questões sociais, né? Ela era uma ex-escrava, ele um homem de alta sociedade. Mas ele deixou que o filho dela, que ela também se casou, Lucano, que depois passou a ser São Lucas, e a filha dele convivessem juntos, e estudassem. O mesmo professor que dava aula para ela, dava aula para São Lucas, que se chamava Lucano. E aos 15 anos, ela teve uma doença que na época era incurável, que era a leucemia. Mas São Lucas já tinha a santidade, já era grande espiritualmente e tinha uma fé enorme em Deus. Então ele pediu muito a Deus por aquela menina. Ele pediu fervorosamente a Deus que ela não morresse. Mas ela morreu. E ele ficou com ódio de Deus. Ele falou: se tu fosse bom mesmo como eu pensava, tu tinha mandado a cura para ela. Que é isso? Que maldade é essa? Como é que mata uma filha única de 15 anos? Como é que Deus podia mandar a doença? Então ele jurou que ele estudaria medicina e que quando Deus mandasse a doença, ele daria saúde através da medicina. E assim ele foi fazendo durante a vida. Naquela época, as pessoas que tinham lepra eram banidas da cidade, eram jogadas para uma cidade de leprosos, para não disseminarem mais a doença que a lepra é ainda contagiosa, né? Mas os escravos, eles não podiam ir para essa cidade. Eles eram jogados nos calabouços dos navios e atirados ao mar para morrerem afogados. Então São Lucas, como médico, ele começou a fazer curas, a operar curas, achando que estava operando a cura pela medicina. Mas ele já estava fazendo a cura, porque ele era o médico dos homens e o médico das almas. O livro que conta a história dele é exatamente esse título: Lucas, médico dos homens e médico das almas. Quem não gosta de ler, ele tem 800 e poucas páginas. Mas eu li 3 vezes, que é muito bom. Então, ele começou a fazer a cura. Esse que era dono da mãe dele, numa ocasião, a esposa engravidou. Teria então o segundo filho, mas na hora do parto ela teve eclâmpsia. Então São Lucas, que estava fazendo o parto, tinha que escolher entre salvar a mãe e salvar a criança. E aí o marido falou: não, salve a minha esposa, salve a minha esposa. E São Lucas foi tentar salvar a esposa, não conseguiu, ela morreu, e por isso o neném nasceu morto também. E aí ele mais ódio teve de Deus. Como é que Deus, que já tinha tirado uma filha, tirava agora a esposa e o outro filhinho? Que Deus era esse? Então ele tirou a criança morta, levantou e mostrou para o céu: como é que o Senhor mata uma criança? O Senhor não é bom. E aí a criança chorou. A criança estava viva. Ele não entendeu muito, porque ele já tinha dado a criança como morta, mas a criança estava viva. Porque ele já operava esses milagres também. E aí, ele, com aquela raiva de Deus, o que ele fazia? Entrava nos calabouços dos navios, porque aí nessas alturas, o que era dono da mãe, casou-se com a mãe dele, que também estava viúva. Ele, por tanto amor, resolveu romper lá com a sociedade e casou-se com a mãe de Lucano. E registrou São Lucas como seu filho legítimo. E deu a ele um anel que representava a nobreza. Então São Lucas podia entrar em qualquer lugar, porque representava a alta sociedade com aquele anel. Então ele entrava nos navios e de madrugada ele ia para os calabouços, aquele lugar infecto de ratos, de lepra, de doença, de sujeira. Ele, com aquela benevolência, ele entrava e ele preparava uns baldes com ópio e jogava nos escravos para pelo menos amenizar a dor. Quando os guardas de manhã abriam os calabouços para jogar os escravos no mar para morrerem afogados,
Nenhum deles mais estava com lepra, estava tudo curado. E ele ficava assim, mas por que jogam as pessoas vivas no mar? Ele não se conformava. Um dia ele passando pela rua, viu um casal que ele viu que o homem era leproso fugindo. Logo atrás vieram os guardas e perguntaram, doutor, o senhor viu passar aqui um casal? Ele, vi sim, o casal tinha ido para lá, ele falou, foram para lá. E os guardas foram atrás. E aí ele foi atrás do casal, viu que o homem era leproso e o homem explicou para ele, eu sou médico e contraí a lepra atendendo os leprosos. São Lucas falou, tá vendo como é que é Deus? O homem bom atendendo os leprosos foi contaminado com a lepra. Aí São Lucas tirou a roupa, falou, o senhor veste e foge daqui, vá para a cidade dos leprosos. A mulher não era leprosa. O homem tinha ido só um minutinho ver os filhos e a mulher que ele estava com muita saudade. Mas não podia. Eram mortos se fossem encontrados na cidade. Então São Lucas tirou a roupa, falou, veste a roupa, minha roupa, você vai disfarçado e foge daqui. E vestiu os trapinhos do homem e foi embora revoltado com Deus. Nisso o homem e a mulher desmaiaram. Quando eles acordaram, procuraram a lepra. O homem estava curado. E alguns dias depois, São Lucas passando pela rua, viu um escravo e um cavalo serem açoitados quase até a morte, porque eles não estavam conseguindo pegar o peso que o dono queria que eles pegassem. E eles lá sendo castigados. São Lucas, com aquele anel poderoso dele, chegou e falou, quero comprar o escravo e o cavalo. E assim ele fez, comprou, levou o escravo quase morto para casa, cuidou das feridas do escravo, enfaixou os olhos, porque eles furaram os olhos do escravo, mataram. E aí São Lucas começou a se questionar, será que é Deus mesmo que é ruim? Ou é o homem? Como é que um homem faz isso com um cavalo, um animal indefeso e um escravo? Porque não estavam conseguindo carregar o peso que eles queriam que ele carregasse. E aí ele fechou os olhos do escravo, e não precisa dizer que quando tirou, ele estava enxergando, né? São Lucas falou, não sei como esse remédio fez tanto efeito assim, mas ele estava enxergando. Alguns dias depois, ele foi procurado por uma mulher que estava grávida do amante. E ela, não querendo que o marido, a criança podia nascer com uma feição muito diferente, foi à casa de São Lucas e pediu para São Lucas fazer um aborto nela. E São Lucas falou, de maneira nenhuma. Ela chegou em casa e contou para o marido, ela fez aborto com outro médico, contou para o marido que perdeu o filho por causa de São Lucas. E aí o marido mandou que seus guardas fossem à casa de São Lucas e espancassem São Lucas e quebrassem a casa toda. Como São Lucas não estava em casa, eles espancaram o escravo. Espancaram o escravo quase até a morte. E aí São Lucas começou a ver que, na verdade, no livro tem outras histórias, mas São Lucas começou a ver que, na verdade, não era Deus que era mau. Era o homem que procurava a própria mazela, a própria doença, quando ele não tinha compaixão pelo seu próximo, pela natureza, por um animal, pelo seu semelhante. A história de São Lucas é muito linda. Depois disso, depois de todas as reflexões, ele voltou a amar Deus, virou apóstolo de Jesus, e muito do que está escrito no Evangelho segundo Lucas foi ditado por Maria, Nossa Senhora Mãe Santíssima. E nós temos, infelizmente não posso acabar de contar o livro todo porque o tempo é curto. Nós temos no subitem dessa palestra, desse capítulo, o homem de bem, que também não vamos poder relatar todas as características que nós temos do homem de bem pelo curto tempo, mas o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o verdadeiro homem de bem, nós estamos a caminho de assim ser, de sermos homens de bem. E para adiantarmos um pouquinho esse nosso processo,
nós podemos fazer como Santo Agostinho fazia enquanto encarnado. No final do dia, Santo Agostinho interrogava a sua consciência se durante aquele dia ele fez todo o bem que ele podia, se ele magoou alguém, se ele fechou os olhos para alguma caridade que ele podia fazer e não fez, se ele foi omisso em alguma situação, ou se ele fez tudo direitinho, conforme os ensinamentos, conforme tudo aquilo que agrada a Deus. Um outro subitem deste capítulo é os bons espíritos. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo nos leva ao caminho para sermos homens de bem. O Espiritismo nos mostrando a justiça com que nós vivemos, porque tudo que nós passamos na nossa vida tem uma explicação, ou nessa existência, ou em outra. O Espiritismo nos mostrando as leis de causas e efeitos, as leis de ação e reação, nos mostrando que tudo que nós passamos tem duas situações. Ou nós passamos para a nossa educação moral e espiritual, ou nós passamos porque o plantio, ele é opcional. Nós temos o livre-arbítrio. Pela misericórdia de Jesus, nós temos o livre-arbítrio para vivermos a nossa vida literalmente livres. Então, nós vamos plantar aquilo que nós quisermos. Mas a colheita, ela é obrigatória. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Então, se ainda não estamos em condições de fazer ao nosso próximo, à natureza, aos animais, pelo amor, simplesmente pelo próximo, façamos por nós, sabendo que nós vivemos nesse planeta as leis de causas e efeitos. Aquela mínima coisinha que a gente faz achando que ninguém está vendo, que ninguém vai saber, fica gravadinha e nós colheremos aquilo que nós plantarmos. Então, que a gente faça o bem o quanto pudermos. Muita paz para